Imagine o ano de 1928, uma época em que o sol parecia mais perto da terra e o chão da Bahia ardia como brasa de lenha de Angico. Ali, entre o cinza da caatinga e o vermelho do barro, um homem não caminhava, ele reinava. Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, não era apenas um fugitivo, ele era o arquiteto de um império invisível, construído sobre o medo, o respeito e o tilintar das moedas de ouro que compravam silêncios e lealdades. A Bahia, naquele tempo, viu Lampião consolidar algo que nem o exército brasileiro conseguia entender de pronto. Uma rede de inteligência que faria inveja a generais de alta patente. Ele não estava ali para se esconder em buracos como um bicho acuado. Não, senhor. Ele montou o que chamamos de rede de coiteiros. Um emaranhado de fazendeiros, pequenos sitiantes e gente humilde que servia de olho e ouvido para o capitão. Se um soldado desse um passo em falso em Jeremoabo, antes do sol se pôr, Lampião já sabia encuraçar. Visualize a cena. A poeira subindo no horizonte, o barulho das cigarras que parece uma serra elétrica cortando o silêncio do meio-dia. Lampião conhecia cada vereda, cada rastro de bicho, cada esconderijo de água no raso da Catarina. Aquele deserto de espinhos onde até a esperança se perde. Ele definiu rotas de fuga que eram verdadeiros labirintos naturais. Para as volantes, a polícia da época, caçar o bando de Lampião era como tentar agarrar o vento com as mãos. Os soldados, os macacos, como eram chamados com escárnio, vinham com fardas pesadas, calçados apertados e uma sede que lhes roubava o juízo. Já os cangaceiros, esses eram vultos de couro, ágeis como o gato do mato, movendo-se com uma rapidez que desafiava a lógica. Lampião firmava alianças com os coronéis. Esses homens, donos de terras e de vidas, viam no capitão um aliado útil ou um inimigo impossível de vencer. Entre um aperto de mão e uma ameaça velada, o cangaço transformou o interior baiano em uma área de circulação segura. Onde o Estado não chegava com a lei, Virgulino chegava com o ferro e o ouro. Ele controlava as passagens, cobrava pedágio da alma alheia e impunha uma ordem própria. Era um tabuleiro de xadrez, onde as peças eram movidas por um mestre que não usava seda, mas sim couro curtido e chapéu de estrela. Mas o destino, esse cabra que não manda aviso, estava preparando um encontro de sangue. Enquanto Lampião expandia seu domínio, o sistema prisional da região sofria um golpe de audácia. No miolo do ano de 1929, o ar pesava com o cheiro de chuva que não vinha. E foi ali, na cidade de Bonfim, que a faísca começou a queimar o rastilho de pólvora que levaria ao massacre de Brejão da Caatinga. Imagine o capitão José Galdino, um homem de autoridade, recebendo a notícia. Criminosos haviam escapado da cadeia. Mas não foi apenas a fuga que lhe subiu o sangue à cabeça. Foi o atrevimento. Os fugitivos deixaram um bilhete, um pedaço de papel amassado que valia mais que um desafio de morte. No escrito diziam com letras tortas que iriam se juntar ao bando de Lampião para perseguir a polícia. Perceba o escárnio. Os ratos agora queriam se juntar ao leão para caçar os cães. Para o comandante Galdino, aquilo não era apenas um problema de segurança pública. Era uma ferida aberta na honra da corporação. Ele não podia deixar que aquela petulância ficasse sem resposta. Era preciso dar um exemplo. Era preciso mostrar que a farda ainda tinha peso no sertão. Foi sob esse clima de revanche e dever que uma força policial pequena, mas determinada, foi despachada. 2 cabos e 8 soldados. 10 homens que, sem saber, estavam cavalgando direto para a boca do inferno. Eles saíram de Bonfim com o peito estufado, cruzaram Campo Formoso sob o sol implacável e seguiram em direção ao destino que os aguardava. O cansaço era grande, a jornada era longa. Quando chegaram em Brejão da Caatinga, ou Brejão de Dentro, como alguns chamavam, o vilarejo era apenas um sopro de vida no meio do nada. 20 casas, nada mais.
um lugar onde o tempo parecia ter parado para assistir ao que estava por vir. Os soldados buscavam os fugitivos, mas o que encontrariam era o rei do cangaço. A tensão que hoje descrevemos com palavras, eles sentiam na pele como um suor frio que o sol não conseguia secar. A estratégia de Lampião de dominar o terreno estava prestes a colidir com a maldição de uma busca policial mal coordenada. O cenário estava montado, as armas estavam carregadas e o destino já havia traçado o caminho de cada bala, que em breve rasgaria o silêncio daquela quinta-feira, 4 de julho de 1929. Se existe algo que um homem de farda no sertão não tolera, meu compadre, é o desaforo escrito no papel. O papel aceita tudo, mas o couro das costas e o brio do peito, esses não. Quando o capitão José Galdino leu aquelas palavras deixadas na cela vazia da cadeia de Bonfim, o sangue lhe subiu às têmporas como um vapor quente. Os fugitivos não tinham apenas escapado, eles tinham cuspido na estrela do capitão. Vamos nos juntar ao bando do capitão Virgulino para caçar a polícia. Aquilo não era uma fuga, era uma declaração de guerra. No sertão de 1929, o nome de Lampião funcionava como um ímã para todo tipo de desalmado que buscava abrigo sob a sombra do chapéu de couro. O capitão Galdino sabia que se aqueles homens chegassem ao bando, seriam mais 10 ou 12 fuzis apontados contra o Estado, municiados pelo ódio e pela impunidade. A ordem foi curta e grossa. Tragam esses cabras de volta ou tragam o que sobrar deles. A força policial foi montada às pressas. Imagine o barulho das botas batendo no assoalho de madeira, o tilintar das esporas e o cheiro de couro novo misturado com o suor dos cavalos que já sentiam o peso da jornada. Foram escalados 2 cabos e 8 soldados, 10 homens. No papel, uma força capaz de capturar fugitivos desarmados. Na realidade, um pequeno rebanho caminhando para o território do lobo. Eles saíram de Bonfim sob um sol que parecia querer derreter o metal dos fuzis. Cruzaram as ruas de Campo Formoso, onde o povo olhava pelas frestas das janelas, com aquele silêncio de quem sabe que o sertão esconde mais do que revela. Os soldados, jovens em sua maioria, talvez rissem no caminho para espantar o medo. Falavam de suas famílias, das moças que deixaram para trás e da glória de capturar os atrevidos que zombaram da lei. Eles não sabiam que a poeira que levantavam na estrada seria, para muitos, a última visão do mundo. O destino era o brejão da Caatinga. Imagine um lugar pequeno, encravado no meio de uma vegetação que parece querer engolir as casas. Naquela época, o arraial era pouco mais que um punhado de paredes de taipa e telhas de barro. Umas 20 casas dispostas em volta de uma praça que, de tão seca, parecia uma ferida aberta no chão. Eram 12 léguas de distância de Campo Formoso. Uma jornada que moía os ossos e castigava a montaria. Ao chegarem no brejão, o cansaço era o senhor da tropa. Pernoitaram ali, sob o teto de quem não tinha como dizer não à autoridade. A noite no sertão é profunda. O silêncio só é quebrado pelo pio da coruja e o estalar da madeira que esfria. Enquanto os soldados limpavam suas armas e preparavam o rancho, a apenas algumas léguas dali, o destino movia outra peça no tabuleiro. Lampião, o rei do cangaço, também estava em movimento. Ele não estava vindo por causa do bilhete. Ele não sabia dos fugitivos. Ele estava apenas atravessando o seu império, deslocando-se com a agilidade de quem não possui raízes, apenas rastros. Com ele vinha a elite do cangaço, Corisco, o diabo loiro, Luiz Pedro, o braço direito, o jovem Volta Seca e Ângelo Roque, o labareda. Eram 12 homens que valiam por um exército, armados até os dentes e com a alma calejada por 1000 batalhas. Na manhã de 4 de julho de 1929, uma quinta-feira de céu limpo e impiedoso, a força policial tomou uma decisão que selaria seu fim. O grupo se dividiu.
O cabo João Rosalvo da Cruz partiu com 4 soldados para explorar as cercanias, buscando o rastro dos fugitivos de Bonfim. O outro grupo, sob o comando do cabo Antônio Militão da Silva, permaneceu no Brejão. Ficaram no Arraial o cabo Militão e os soldados Pedro Santana, Cecílio Benedito, Manuel Luiz e Leocádio Francisco. 5 homens. 5 destinos ligados por uma trágica casualidade. Eles se sentiam seguros. Afinal, quem ousaria atacar uma força do governo em plena luz do dia? A tranquilidade era tanta que a vigilância foi deixada de lado. Os fuzis, aquelas máquinas de matar que deveriam estar a postos, foram encostados nas paredes da casa do senhor Alfredo Monteiro, como se fossem meros cabos de enxada. Enquanto isso, na estrada que levava ao vilarejo, um homem chamado Alexandrino Miranda cruzava o caminho de Lampião. Assustado, tirou o chapéu diante do capitão e soltou a informação que mudaria tudo. Capitão, tem uns 10 soldados lá no Brejão, passaram a noite lá. Lampião parou. O olhar por trás dos óculos redondos era frio, calculista. Ele não gostava de confrontos desnecessários com a polícia. Munição custava caro e sangue de cangaceiro era precioso. Olhou para o sol, já alto no céu. Eram quase 11 horas. Se chegaram ontem, já devem ter ido embora, pensou o capitão. Ele decidiu seguir em frente, entrando no Brejão não para lutar, mas para passar. Mal sabia ele que o cabo Militão estava sentado no alpendre, despreocupado, consertando os arreios de sua montaria, enquanto seus soldados lá dentro usavam o papel e a caneta para escrever as últimas cartas de amor e despedida para suas famílias em Campo Formoso. A caneta corria pelo papel, o sol brilhava no pátio e a morte, vestida de couro e armada com mosquetões, fazia a curva fechada da estrada para entrar no arraial. Há um silêncio no sertão que não é de paz, mas de espera. É aquele silêncio de quando a natureza segura o fôlego porque sabe que algo terrível está para desabar. No dia 4 de julho de 1929, às 11 horas da manhã, Brejão da Caatinga vivia exatamente esse momento de falsa bonança. O sol de meio-dia já começava a pinar, transformando o horizonte numa onda de calor que fazia tudo balançar diante dos olhos. Na casa do senhor Alfredo Monteiro, o clima era de uma domesticidade quase melancólica. Imagine a cena, meu caro. O cheiro de café coado no pano, o som do couro sendo raspado no alpendre e o rascunho de canetas no papel. Os soldados Pedro Santana, Cecílio Benedito, Manuel Luiz e Leocádio Francisco estavam debruçados sobre mesas e bancos, escrevendo. Não escreviam relatórios de guerra ou ordens de prisão. Escreviam para casa, escreviam para as mães, para as esposas, avisando que estavam bem, que a missão seguia e que logo, logo estariam de volta ao aconchego de Campo Formoso. A guarda estava baixa, tão baixa que os fuzis Mauser pesados e frios repousavam a metros de distância, encostados na parede velha como se fossem trastes inúteis. O cabo Antônio Militão da Silva, um homem que a história descreve como corajoso, mas que naquele momento fora traído pela rotina, estava do lado de fora. Ele manejava as ferramentas de celeiro, concentrado nos pontos e nas fivelas dos arreios. O suor escorria por debaixo do cap, mas a mente estava longe. Eles não sabiam que a estrada que entrava no Brejão era uma armadilha geográfica. Ela vinha por trás de uma curva fechada e desembocava abruptamente na praça, bem de frente para a casa de Alfredo Monteiro. Quem chegava surgia de repente, como se brotasse do chão. Enquanto Militão puxava o tento de couro, ele ouviu o tropel, o som seco dos cascos batendo na terra batida. Ele parou o serviço e olhou para a estrada. Viu vultos, viu chapéus, viu o brilho do metal. Mas o cansaço e a esperança pregam peças na visão de um homem. Lá vem nossos camaradas. É o reforço que o capitão mandou, comentou Militão para ninguém em especial.
voltando-se para o seu trabalho. Dentro da casa, os soldados nem levantaram a cabeça. É o reforço, pensaram. Continuaram a traçar as letras, a mandar o derradeiro adeus, sem saber que era o último. A tranquilidade era tanta que o cabo Militão perdeu os cavaleiros de vista por alguns segundos quando eles entraram no ponto cego da curva. Mas não era o reforço do capitão Galdino. Eram os demônios da Caatinga. Lampião vinha na frente, o olhar aguçado como o de um gavião. Atrás dele, o grupo que fazia a terra tremer. Corisco com sua cabeleira ao vento, o jovem e cruel Volta Seca, o preciso Luiz Pedro. Eles não vinham para conversar. Eles entraram no arraial como uma tempestade de areia, rápida e asfixiante. Quando o Militão ergueu os olhos novamente, o reforço já estava em cima dele. Mas não usavam as fardas azuis da polícia baiana. Usavam o couro, os bornais carregados de moedas e as estrelas de prata nos chapéus que brilhavam como dentes de onça. Os cangaceiros saltaram dos cavalos em um movimento único, uma coreografia de guerra aperfeiçoada em 1000 emboscadas. Antes que Militão pudesse processar que a morte tinha chegado, Virgulino já estava diante dele, com o cano do parabellum apontado para o seu peito. O tempo parou. O barulho do concerto dos arreios cessou. O único som era o da respiração ofegante do cabo e o estalar do metal dos cangaceiros se posicionando. A calmaria tinha acabado. O carcará tinha descido para a refeição. Epa, cabra da peste! Antes de a gente entrar no tiroteio e ver o que o destino reservou para esses homens, não se esqueça de dar o seu like como munição neste vídeo. Se você gosta dessa história bruta e real do nosso sertão, inscreva-se no canal para não perder o rastro das próximas narrativas. Deixe seu comentário. Você acha que o cabo Militão errou em confiar ou o destino já estava traçado? Agora, ajeite o corpo, que o sangue vai correr. O silêncio que se instalou no alpendre da casa de Alfredo Monteiro foi mais pesado que uma lápide de granito. O cabo Militão, com as mãos ainda sujas de sebo e o couro dos arreios entre os dedos, sentiu um frio que não vinha do vento, mas do fundo da alma. À sua frente, o homem que habitava os pesadelos de 10 entre 10 soldados da região, Virgulino Ferreira da Silva. Lampião não gritava. Ele falava com uma voz anasalada, pausada, quase mansa, o que tornava tudo ainda mais aterrador. O capitão do cangaço estava a poucos passos, os óculos redondos refletindo a luz impiedosa do sol, o rosto marcado pela varíola e o olho direito, aquele que não enxergava, parecendo mirar o vazio da eternidade. Oxe, olha só! Se aperpare, cabra, se aperpare para apanhar, disse Lampião, num tom de quem repreende um menino travesso, mas com a mão firme no cabo do revólver. Militão, mesmo diante do inevitável, não baixou a guarda do espírito. Havia uma dignidade antiga naquele oficial. Ele sabia que o erro de julgamento, confundir o bando com o reforço, tinha sido sua sentença, mas ele era um homem de farda. Ele se levantou devagar, encarando o rei do cangaço, olho no olho. Para apanhar não. Quem homem não se bate, homem se mata, respondeu Militão. A voz não tremeu. Foi uma resposta de quem já tinha aceitado o encontro com a indesejada da gente. Lampião, que respeitava o brio alheio tanto quanto gostava de esmagá-lo, deu um meio sorriso cínico. Aquela coragem o divertia, mas não o amolecia. A sentença já estava proferida no momento em que os cavalos entraram na praça. Após então, tira a cartucheira que é para não melar de sangue, ordenou o capitão. Era a logística da morte no sertão. O couro da cartucheira era valioso, a munição era preciosa e o sangue... Bem, o sangue era apenas um detalhe que se lavava com a chuva que não vinha. Militão começou a desabotoar o equipamento, um movimento lento que parecia durar séculos. Enquanto isso, os outros cangaceiros já haviam cercado as saídas. Corisco vigiava com o mosquetão em riste, o dedo no gatilho, os olhos varrendo as janelas da casa.
Lá dentro, os 4 soldados, Pedro Santana, Cecílio Benedito, Manuel Luiz e Leocádio Francisco, ainda estavam em um estado de choque catatônico. Imagine o terror desses homens. Um segundo antes, estavam escrevendo sobre saudades e planos para o futuro. No segundo seguinte, ouviam a voz do próprio diabo no terreiro. Eles olharam para os cantos da sala. Os fuzis estavam longe demais, encostados na parede externa ou num canto onde a mão não alcançava com a rapidez necessária. Estavam desarmados, acuados como bicho em curral de matadouro. O cheiro da morte já impregnava o ar da sala, misturando-se ao cheiro da tinta da caneta e do suor do medo. Lampião empunhou o seu parabellum. A arma, uma joia de precisão alemã, brilhava sob o sol. Ele se aproximou do cabo Militão. Não houve um julgamento, não houve uma última prece. O mundo se resumiu ao som metálico do cão sendo puxado para trás. Militão manteve o olhar fixo no horizonte, talvez buscando uma última imagem das montanhas de Campo Formoso. O estampido foi seco, um trovão solitário que rasgou a manhã de brejão da Caatinga. A bala penetrou junto ao ouvido, estourando a cabeça do oficial quase a queima-roupa. O corpo de Militão desabou pesadamente sobre os arreios que ele mesmo consertava, o sangue rubro tingindo o couro que ele tanto cuidara. O tiro foi o sinal para que o inferno abrisse suas portas de vez. O som do disparo fez os soldados dentro da casa despertarem do transe. Eles correram para fora, atordoados, caindo na luz ofuscante do pátio, sem armas, com as mãos vazias e o desespero estampado nos rostos. Foram recebidos por uma saraivada de balas. O bando de Lampião não desperdiçava a oportunidade. Os rifles e pistolas dos cangaceiros cuspiram fogo de todos os lados. Não era um combate, era uma execução. Um dos soldados tombou logo no primeiro degrau do alpendre. Na mão, ele ainda apertava, de forma inconsciente, a caneta com a qual escrevia o seu adeus. O objeto de escrita, símbolo de civilidade e afeto, agora estava banhado no sangue da barbárie. Outro soldado, ferido no braço e berrando de dor, tentou desesperadamente se esconder em uma alcova da casa, buscando a proteção de uma porta de madeira grossa. Mas para as balas de Lampião, a madeira era como papel de seda. Uma rajada atravessou a porta, atingindo-o pelas costas e prostrando-o sem vida sobre o chão de terra batida. O pátio de Alfredo Monteiro, antes um lugar de descanso, transformou-se em um açougue a céu aberto. E o pior ainda estava por vir, pois no cangaço, o chumbo era apenas o começo do fim. O cheiro que subia do chão de brejão da Caatinga naquele momento era uma mistura metálica e acre. Era o cheiro da pólvora queimada, fundido ao aroma quente do sangue que começava a formar poças entre as pedras do terreiro. O silêncio que se seguiu à primeira saraivada de tiros foi curto, interrompido apenas pelos gemidos baixos de quem ainda se agarrava à vida por um fio de instinto. Mas os cangaceiros de Lampião não eram homens de deixar serviço pela metade. Para eles a munição era cara, mas o aço do punhal era eterno. Enquanto a fumaça azulada dos disparos ainda pairava no ar, os endiabrados do capitão avançaram. Imagine a visão. Homens vestidos em couro, com seus chapéus de abas largas e adornos de prata, sacando os punhais de 40 centímetros. Eram lâminas feitas para furar e rasgar, com cabos de osso e prata que brilhavam sob o sol do meio-dia. Sem dó nem piedade, os cabras de Virgulino se inclinaram sobre os corpos caídos. O sangramento era o ponto final do cangaço, um ato de brutalidade que servia tanto para garantir o óbito quanto para plantar o terror nos corações de quem ficasse para contar a história. O silêncio do vilarejo foi novamente quebrado pelo som seco do aço, encontrando a carne. Os soldados, que minutos antes escreviam cartas de esperança, agora eram apenas sombras inertes no pátio de Alfredo Monteiro. Lampião, com a calma de um inspetor que confere uma carga, guardou o seu parabellum no coldre.
Seus olhos percorreram a cena com uma frieza que gelaria o próprio deserto. Ele não demonstrava arrependimento, nem euforia. Para ele, aquilo era o custo de se fazer respeitar nas veredas que ele chamava de suas. "Quem é o dono dessa casa?" perguntou Lampião, a voz anasalada cortando o ar como uma navalha. Alfredo Monteiro, o morador que havia dado abrigo aos soldados, saiu de onde estava escondido. Ele tremia. Cada músculo do seu corpo parecia querer fugir daquela pele. Ele olhou para os corpos, olhou para o sangue no seu alpendre e depois para o capitão. "Eles dormiram na minha casa, capitão. Eu não podia negar. O senhor sabe como é a polícia. Eles chegam e se arrancham." Balbuciou Alfredo, as mãos juntas como se fizesse uma prece. Lampião deu um passo à frente, diminuindo a distância entre a lei do cangaço e o homem comum. O bando se aproximou, cercando o morador. "E tem mais algum macaco do governo escondido aí dentro, cabra?" inquiriu o rei do cangaço, os olhos miúdos cravados no rosto de Alfredo. "Tem não, senhor. Tem um, mas está morto", respondeu o homem, referindo-se ao soldado que tombara na alcova atravessado pelas balas. Lampião franziu a testa. Ele tinha informações. O mundo de Lampião era feito de números exatos. Quantos soldados, quantos fuzis, quantos passos. "Mas me disseram que eram 10 macacos. Aqui só tem 5. Onde estão os outros?" "Os outros já viajaram, capitão. Saíram cedo com o outro cabo", explicou Alfredo, a voz quase sumindo. Lampião aproximou-se ainda mais. O cheiro de couro curtido e suor de cavalo que emanava de suas vestes invadiu os sentidos de Alfredo. O capitão levantou a mão e, com um gesto que era ao mesmo tempo uma ameaça e um aviso, encostou o dedo no nariz do morador, balançando-o com força. "Nunca mais, seu filho da peste, nunca mais receba macaco em sua casa. Tá me ouvindo, cabra? Dessa vez eu perdoo. Só dessa vez." O ultimato ecoou pelas paredes de taipa. Alfredo apenas assentiu, incapaz de proferir palavra. Lampião deu as costas ao homem e voltou ao centro do terreiro, onde o corpo do cabo Militão jazia. O capitão olhou para o cadáver do oficial que momentos antes tivera a coragem de dizer que homem se mata. Num gesto de profundo desrespeito e simbolismo, Lampião desfechou um pontapé seco no cadáver. Depois, agachou-se com agilidade. Com a ponta do punhal ou com as próprias mãos calejadas, ele arrancou as divisas de cabo da farda de Militão. Aquelas tiras de tecido não eram apenas pano. Eram o símbolo da autoridade que Lampião acabara de destroçar. Ele se levantou, olhou para os seus seguidores e, num tom de galhofa que fez o bando explodir em risadas, estendeu as divisas. Deu uma de presente ao seu cunhado moderno e a outra a Arvoredo. "Já que vocês não podem ser capitão como eu, vê se pelo menos dão para cabo." A gargalhada da cabroeira foi o som da vitória bárbara. Ali, no meio do massacre, o cangaço celebrava sua própria existência através do escárnio. O destino dos 5 soldados estava selado, mas a sede de humilhação do bando ainda não estava saciada. O pó de brejão da caatinga ainda teria muito sangue para beber antes que o sol se pusesse. A gargalhada dos cangaceiros ecoou pelo arraial como o coro de hienas sobre a carcaça. O deboche era a assinatura final de Lampião. Arvoredo, recebendo a divisa ensanguentada do cabo morto, não deixou por menos e lançou o seu próprio gracejo para divertir o bando. "É uma pena, capitão, que nenhum dos macacos tem bigode comprido. Se tivesse, eu cortava para enfeitar o rabo do cavalo." Novo acesso de riso tomou conta dos homens de couro. Para eles, a vida humana era um artigo de pouco valor diante de uma boa lorota. Sentindo-se os senhores absolutos daquele pedaço de chão, Lampião liberou a cabroeira para molhar a goela. Foram ao boteco do Hermógeno, onde pediram cachaça da boa para comemorar o sucesso da emboscada. O álcool descia queimando, celebrando o fato de terem dizimado metade da força policial sem sofrer um único arranhão. Mas o capitão
era um homem de sentidos alertas. Ele sabia que o som da fuzilaria podia ter viajado longe pelas fendas do raso da Catarina. "Montem! Vamos sair logo daqui!" ordenou, interrompendo a farra. Quando o grupo já se preparava para partir, Alfredo Monteiro, ainda pálido, aproximou-se com humildade. "Capitão, posso enterrar os homens?" Lampião, já montado em seu cavalo, respondeu com o desprezo de quem fala de lixo. "Oh, se quiser enterre, e se não quiser, deixa aí para os urubu comer." Foi nesse instante que um movimento chamou a atenção do rei do cangaço. No chão, o soldado Cecílio Benedito, nos seus últimos estertores de vida, moveu ligeiramente o pé. Um espasmo final, um grito silencioso do corpo que se recusava a apagar. Lampião não tolerava resistência, nem mesmo a de um moribundo. Sacou novamente o parabellum. "O diabo desse macaco ainda está se mexendo." "Macaco mexeu que é chumbo!" Mesmo montado, desferiu um tiro certeiro na cabeça de Cecílio, arrancando-lhe a parte frontal do crânio. Agora sim, o silêncio era total. Esporeando as montarias e entoando um hino de guerra, os cavaleiros do crime galoparam para longe, deixando para trás o rastro de pólvora e a imagem do cabo Militão, cujos olhos esbugalhados pareciam fitar o sol flamejante, mantendo, mesmo na morte, a firmeza de quem não se curvou à vilania. O poeirão levantado pelos cavalos de Lampião demorou a baixar, mas o silêncio que ficou no brejão da Caatinga era ainda mais sufocante. Os moradores, antes escondidos atrás de portas trancadas, saíram devagar. O cenário era de horror. O alpendre de Alfredo Monteiro estava lavado de sangue, e as cartas que os soldados escreviam agora serviam apenas de testemunho de vidas interrompidas pelo aço e pelo chumbo. Respeitando o que restava daqueles homens, os moradores cavaram uma vala comum num sítio a cerca de 1 quilômetro dali. Amontoados, os 5 corpos foram entregues à terra seca. Foi somente 4 dias depois que o reforço policial, a volante tão esperada por Militão, finalmente apareceu. O que encontraram foi o luto e a humilhação. Os corpos foram exumados e levados para Campo Formoso. A ciência médica da época, representada pelo Dr. Arthur Xavier, só pôde atestar a brutalidade no dia 11 de julho, tiros a queima-roupa e as marcas profundas dos punhais cangaceiros. O massacre de Brejão não foi apenas uma derrota militar, foi a prova de que Lampião era o senhor absoluto daquelas veredas. Lá se fora o rei do cangaço, frio e calculista, guiando suas feras para as entranhas do raso da Catarina. No chão do Brejão ficaram os nomes: o cabo Militão e os soldados Pedro, Manuel, Leocádio e Cecílio. Homens que tombaram sem chance de reação, mas que entraram para a história como o símbolo da resistência impossível contra a fúria de Virgulino. O sol flamejante do sertão continuaria a brilhar, mas aquelas 5 vidas agora pertenciam à eternidade e ao folclore de uma terra que não perdoa os fracos.